Esta conferência será gravada agora. Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai criar um plano de proteção na Acronis para estar dando início aí às tarefas de backup. Então a gente vai vir aqui na opção de gerenciamento, na opção plano de proteção e vai clicar na opção criar plano. Então como que funciona o esquema de backup aqui na Acronis? A gente vai criar um plano de proteção com todas as configurações do backup. Então o que a gente vai fazer de backup, o agendamento, né, o horário que o backup vai realizar e quando ele vai realizar e quantas versões que a gente vai manter, entre outras configurações. Né? E depois a gente vai vincular esse plano de proteção a um dispositivo. Para a gente adicionar o dispositivo que vai usar essas configurações, a gente vai clicar aqui em cima em adicionar dispositivos. Um plano de proteção pode ter vários dispositivos. A única coisa que a gente tem que lembrar é que todos os dispositivos que estiverem atrelados a esse plano vão ser feito backup da mesma forma que está configurado nesse plano. Então, os dois dispositivos vão realizar o backup no mesmo horário que está configurado no plano, das mesmas coisas que estão configuradas para realizarem o backup desse plano, beleza? Então, nesse caso, vou adicionar uma máquina. Vamos alterar o nome do plano. Normalmente a gente recomenda vocês colocarem no plano o nome da máquina em que vai estar sendo feito o backup, hífen o que está fazendo o backup. Por exemplo, o nome da minha máquina é Norbac, hífen arquivos e pastas. Beleza. Aqui a gente vai escolher então o que vai fazer de backup de máquina inteira. A gente pode fazer o backup somente de discos e volumes, por exemplo, só da unidade C dois pontos ou da D dois pontos, arquivos e pastas e estado do sistema. O backup de máquina inteira, ele é muito interessante, porque com o backup de máquina inteira a gente vai fazer o backup não só dos arquivos e das pastas que estão na máquina, mas a gente vai fazer o backup do sistema operacional, dos aplicativos que estão instalados, e caso algum dia vocês percam completamente a máquina, é possível a gente fazer a restauração de tudo, incluindo o sistema operacional, os aplicativos e os arquivos e pastas, né? Não tem todo aquele transtorno de ter que configurar tudo de novo. Beleza, nesse exemplo eu vou fazer o backup de arquivos e pastas. Logo depois de selecionar a opção arquivos e pastas, a gente vai selecionar quais arquivos e quais pastas a gente vai realizar o backup. Nesse caso eu vou dar um exemplo, selecionando uma pasta aleatória aqui. Vou dar um OK. E beleza, então a gente tem definido aqui que a gente vai fazer o backup somente de uma pasta chamada teste. Caso vocês queiram fazer o backup de uma pasta de rede, selecionar a opção pasta de rede, vir aqui em cima e especificar o IP da máquina que vocês querem conectar, né, via rede. Ele vai pedir para vocês colocarem as credenciais dessa máquina, o usuário e senha do usuário de administrador. Após colocar as credenciais, vocês já vão conseguir acessar a máquina e selecionar o que vocês querem fazer de backup. Beleza. Beleza. Aqui embaixo, a gente já vai vir para a opção de agendamento. Essa opção de onde fazer o backup, a gente tem a opção de fazer o backup ou na nuvem, né, que seria o backup padrão, ou um backup local também. A gente pode criar um plano de backup local. O backup local, ele é liberado de forma gratuita quando o plano é por licença. Então, se o seu plano for por licenças, por número de licenças, você tem o backup local de forma gratuita. Caso o seu plano seja por giga, aí você vai ter que contratar o backup local à parte.
Mas beleza, nesse caso meu plano vai ser armazenamento em nuvem, agendamento, quando que o backup vai executar. Beleza, então aqui em cima a gente tem o esquema de backup. Então aqui a gente escolhe se o backup vai realizar de forma sempre incremental, com arquivo completo único, se ele vai realizar de forma sempre completa, o completo semanal e o incremental diário, o mensal completo, semanal diferencial e diário incremental, ou personalizado. No caso do esquema personalizado, a gente vai definir quantos backups completos a gente quer realizar, quantos backups incrementais a gente quer realizar e quantos backups diferenciais a gente quer realizar. Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer, por exemplo, um backup completo por mês. Vou colocar o tipo mensal. Aqui a gente pode escolher então em quais dias do mês a gente vai realizar esse backup completo. Em quais meses também, né? Ou a gente pode escolher por dia da semana. Por exemplo, quero fazer o backup sempre na primeira segunda-feira do mês. Ou no primeiro domingo do mês. Né? Como no domingo não tem expediente, ele pode começar à meia-noite. Embaixo a gente tem algumas opções do backup. Se a gente quer acordar o dispositivo do modo adormecer ou hibernar para iniciar o backup, ou se a gente quer impedir o dispositivo de entrar nesse modo adormecer ou hibernar durante a rotina de backup. Eu recomendo sempre deixar essas duas marcadas, são bem interessantes. Tem essa opção de cima também, que caso a máquina estiver desligada no momento do backup, esse backup vai ser executado no momento em que a máquina ligar. Né? Então ele vai executar as tarefas que foram perdidas na inicialização da máquina. E aqui embaixo tem algumas condições de início. Por exemplo, o backup só pode iniciar se todos os usuários estiverem desconectados da máquina, ou se o usuário estiver ocioso. Clique em concluído. Beleza. E nos demais dias, o que a gente vai fazer? Nos demais dias, a gente pode fazer um backup incremental. Então, uma vez por mês ele faz um backup completo, e diariamente, né, nos outros dias, ele faz um backup incremental. Então aqui a gente só tem expediente, por exemplo, de segunda a sexta-feira, e eu vou fazer um backup ao meio-dia. E outro backup às 18 horas. Certo? Concluído. Beleza, atualizou. Fechou. Então, está criado o meu agendamento. Esse tipo de configuração a gente recomenda no caso do cliente que fizer backup de banco de dados. O banco de dados ele sempre tem que ter um backup completo, né, próximo, porque como se trata de uma base de dados, é bem importante que tenha esses backups completos de tempos em tempos para não correr o risco de um backup incremental corromper e ele não conseguir restaurar a base. Porém, no meu caso, eu estou fazendo backup de arquivos e pastas, é interessante eu usar o esquema sempre incremental. O que ele vai fazer? Então ele vai fazer um backup completo da minha pasta e os backups posteriores a esse serão todos incrementais. Ele só vai subir o que foi modificado. Como a gente não consegue escolher, digamos, múltiplos agendamentos com backup sempre incremental, a gente pode colocar o backup executar toda hora, no esquema toda hora, que o que ele vai fazer? A gente consegue realizar o backup de hora em hora. Então, como eu vou querer realizar um backup às 12 e às 18, eu vou colocar um aqui realizando às 12 horas até as 19, vou dar uma horinha de intervalo a cada 7 horas, melhor 6 horas. Então ele vai executar um ao meio-dia, 6 horas depois, às 18 horas, ele vai executar outro backup. Beleza, configurei meu backup. E agora eu vou configurar por quanto tempo a gente vai manter esse backup em nuvem. Então, a gente pode manter o backup por idade. Então ele vai fazer, nesse exemplo aqui, um backup mensal, uma vez por mês, né? Todo dia 1, por exemplo. Um backup semanal, uma vez por semana.
toda segunda-feira, por exemplo, e o backup diário todos os dias, né? Nesse exemplo que eu dei, ele está mantendo 6 backups mensais, né? Como está mantendo os últimos 6 meses e só realiza um por mês, está mantendo os últimos dos últimos 6 meses, backup semanal das últimas 4 segundas-feiras, backup diário dos últimos 7 dias, né? E como eu fiz o backup no esquema toda hora, né? Realizo backup de hora em hora, a gente tem a escolha de selecionar quantas versões a gente quer manter dessas horas. No caso das últimas 24 horas, ele vai manter sempre as versões que foram geradas nas últimas 24 horas. Nesse exemplo que eu dei aqui, então, a gente ia estar mantendo a versão que foi gerada no meio-dia de hoje e às 18 horas de ontem. O backup das 12 horas de ontem já não estaria sendo mantido porque passou as 24 horas dele. Ou a gente também pode alterar por uma regra única. Essa regra única permite que a gente defina, por exemplo, para realizar o backup de uma única maneira. Não precisa do backup mensal, semanal e diário. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai manter o backup, todos os backups que foram gerados no último um mês. Né? Então, ele vai manter todas as versões que foram geradas no último um mês. Ou nos últimos 2 meses, né? Enfim. Como são backups somente incrementais, a gente pode abusar aqui da quantidade de quantos backups a gente vai manter. A gente pode manter o backup por número. Então, por número é fácil de compreender também. No caso, a gente vai manter, nesse exemplo aqui, os últimos 15 backups incrementais, né, os últimos 15 que executaram. Ou a gente pode também manter de forma indefinida o backup. Então, ele jamais vai ser excluído da nuvem, certo? Até, no caso, a cota exceder. Beleza. Então, nesse exemplo que eu dei, eu vou manter por idade. Beleza. Criptografia. Então, a gente pode adicionar uma chave de criptografia ao nosso backup também. Lembrando que a criptografia é uma espada de dois gumes, né? Então, ela garante uma privacidade para os seus dados. Só quem tem acesso à chave de criptografia vai conseguir realizar uma recuperação de dados, o que entra a parte ruim da criptografia. Caso a chave de criptografia seja perdida, você acaba se autocriptografando, né? Então você não vai conseguir recuperar os seus dados da nuvem. Nesse caso eu vou deixar desabilitado. E vocês notaram que tem alguns tópicos aqui que tem esse símbolo, esse ícone verde da flechinha apontada para cima. Esses ícones verdes representam que essa opção pertence a um tipo de módulo adicional do backup, né? Ou do backup avançado, ou da gestão avançada, ou da segurança avançada. Caso você queira saber mais sobre algum desses módulos, entre em contato com o nosso time comercial. Então aqui embaixo a gente também tem as opções de backup, que são configurações diversas do nosso backup. Não vou falar de todas aqui hoje, vou falar só de algumas. Por exemplo, alertas. Em quantos dias sem backup a ferramenta vai gerar um alerta para você aqui no painel? A gente pode deixar um dia, por exemplo. Como o meu backup não executa no sábado e no domingo, a ferramenta já vai gerar um alerta, porque ficou um dia, né, ou mais sem backup. Então eu vou colocar aqui 3 dias, porque daí ela, se não realizar o backup no sábado e no domingo, ela não vai gerar alerta. Porém, se não realizar na segunda, ela vai gerar um alerta para mim. Backup semanal, então a gente configurou que o esquema é sempre incremental, eu deixei por idade, eu posso definir aqui quando que o meu backup semanal vai ser gerado. Então vou deixar na sexta-feira. Comando pré e pós backup, caso você queira executar, por exemplo, um arquivo .bat antes ou depois do backup. Eu quero que a minha máquina desligue após o backup. Então eu posso adicionar um pós-comando. É só colocar o diretório aqui e o nome do arquivinho. Ele vai executar ele após o backup finalizar. Filtro de arquivo. Caso vocês queiram incluir somente algum determinado arquivo, uma determinada extensão, uma determinada pasta no backup, ou se vocês querem retirar do backup somente algum tipo de arquivo, algum tipo de extensão ou alguma pasta. Manipulação de erro. Caso o backup realize com algum erro, quantas tentativas ele vai fazer de novo, né, para tentar realizar o backup com sucesso e qual é o intervalo de tempo entre essas tentativas. Ponto de montagem. No caso de backup de arquivos e pastas, eu sempre recomendo que essa opção esteja habilitada. Caso ela não esteja habilitada, a ferramenta não vai fazer o backup das subpastas dentro da seleção da pasta PY.
e tratamento de falhas. Caso no momento do backup não haja comunicação entre a ferramenta e a console, no caso de uma máquina que está sem internet ou que está desligada, a ferramenta vai fazer uma nova tentativa de backup depois de um intervalo de tempo que a gente definir. Beleza, então concluímos aqui as opções de backup. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma dessas opções de backup, podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Aqui embaixo tem as configurações do antivírus. Eu não vou focar tanto assim nas configurações do antivírus. Avaliação de vulnerabilidades, que são módulos gratuitos, né? Esses módulos que eu estou mostrando são todos gratuitos. E controle de dispositivos. Caso vocês queiram saber mais o que essas funções fazem, entre em contato com a nossa equipe. Como eu falei, são módulos gratuitos que a Acronis oferece. Além desses módulos, a Acronis conta com o módulo de acesso remoto gratuito, inventário de hardware gratuito, né, que são coisas que a gente na área de TI usa no dia a dia. Caso vocês queiram saber mais sobre eles, podem entrar em contato com a nossa equipe. Beleza. Criei meu plano de proteção. Espero ele carregar. E certo, a partir daqui, então, meu backup vai executar no horário que eu defini, vai manter todas as versões que eu defini aqui também, né? Caso esse backup venha gerar algum alerta por algum motivo, ele vai ficar disponível para mim ver aqui no monitoramento, né? Na aba alertas. O alerta fica ativo aqui e dependendo do tipo do alerta, ele não some sozinho. Então a gente vai ter que vir aqui e clicar em desmarcar. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte.